Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. Na edição de hoje, vamos trazer informações sobre o último levantamento da safra de grãos do Brasil divulgado pela Conab. Segundo a companhia, os produtores brasileiros deverão colher mais de 315 milhões de toneladas, um novo recorde para o setor. Isto e muito mais, você acompanha a partir de agora no Balanço no Campo. A Conab divulgou o último levantamento da safra de grãos do Brasil. Segundo a companhia, os produtores brasileiros deverão colher mais de 315 milhões de toneladas, um novo recorde para o setor. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, os produtores brasileiros devem colher 315 milhões e 800 mil toneladas na safra de grãos 2022-2023. O relatório aponta para o novo recorde de produção, podendo registrar um crescimento de 15,8% na comparação com a temporada anterior. No levantamento consta ainda a área destinada para o plantio, que tem uma estimativa de 78 milhões e 100 mil hectares, crescimento de 4,8% em relação ao ciclo passado. Ela é motivada pelo aumento de área em relação à safra passada, mas principalmente pela recuperação das produtividades, sobretudo na região sul, em que a gente teve problemas climáticos na última safra, ocasionados aí pelo fenômeno climático Laninha. Essa projeção de recorde para a produção de grãos é puxada pela soja, que se destaca entre os demais com o maior crescimento neste ciclo. A oleaginosa, inclusive, já está com a colheita praticamente finalizada nos estados produtores. A soja tem um volume estimado em 155 milhões e 700 mil toneladas, resultado que supera em 24% a temporada passada. Para o milho, a projeção também é de novo recorde. A produção deve alcançar 125 milhões e 700 mil toneladas, crescimento de 11,1%. A primeira safra, ela praticamente toda colhida, a segunda safra ela está iniciando a colheita e a terceira safra, na região ali do Nordeste e Norte, ela está sendo implementada, está se desenvolvendo agora. A produção total de milho ela é de 125,7 milhões de toneladas, é um aumento também em relação à safra passada. Os principais estados produtores, a gente divide na primeira safra, que tem 27 milhões de toneladas, está distribuído ali entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná. E na segunda safra, os principais estados produtores, principalmente Mato Grosso, é o principal estado produtor, mas a gente tem Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, como estados que produzem o milho na segunda safra. E para esses estados a produtividade foi muito boa, produtividades acima da última safra, garantindo aí uma produção até agora estimada em 96,3 milhões de toneladas. Outra importante cultura de segunda safra, o algodão, tem uma colheita projetada em 2 milhões e 980 mil toneladas apenas da pluma. Para o arroz, a expectativa é que sejam colhidas cerca de 10 milhões de toneladas na atual safra. Esse arroz ele está praticamente colhido, ele é concentrado na região sul. Já para o feijão é esperada uma produção em torno de 3 milhões de toneladas, somando as 3 safras da leguminosa. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. A área semeada do cereal já atinge 46,9% no país, o que representa um crescimento de 9,7% na área plantada, com a cultura podendo alcançar 3 milhões e 400 mil hectares, o que representa uma produção de 9 milhões e 800 mil toneladas. O trigo está iniciando o desenvolvimento, principalmente na região sul. Rio Grande do Sul e Paraná são os 2 principais estados produtores. A gente vê aumento de área do trigo também em estados como Minas Gerais, em que essa área ela ocupa aí áreas que seriam destinadas a outras culturas como o próprio milho para semente, enfim. Então, no geral, a produção ela tem crescido, essa produção da safra 2021, 2022, 2023 tem crescido muito em razão da recuperação das produtividades, mas também do aumento de área em produção. A colheita da safra brasileira de café 2023-2024 atingiu 26%, é o que indica o levantamento semanal da consultoria Safras e Mercado.
A colheita da safra brasileira de café 2023-2024 está em cerca de 30%. É o que indica o levantamento semanal da consultoria Safras e Mercado, mostrando avanço em relação à semana anterior. O relatório apontou que a colheita desta safra está mais adiantada que o ano passado, onde problemas com a maturação dos frutos atrasaram os trabalhos. Até o momento, já foram colhidas cerca de 17 milhões de sacas de 60 quilos de uma safra total estimada, segundo a Safras e Mercado, em 66 milhões e 600 mil sacas para 2023-2024. A colheita de arábica compreende 20% da safra contra 17% em igual época do ano passado e 19% de média dos últimos 5 anos. Já os trabalhos com café Conilon chegam a 38% da safra, ficando acima dos 36% em igual época do ano passado, mas ainda abaixo dos 42% de média dos últimos 5 anos. E veja agora outros destaques do agronegócio em nosso Giro de Notícias. O Ministério da Agricultura e Pecuária deve promover uma missão ao Japão no próximo mês. O ministro Carlos Fávaro participou de uma audiência com o embaixador japonês, o presidente da Agência de Cooperação Internacional do Japão e a presidente da Embrapa, na sede da empresa em Brasília. Durante o encontro, foram abordadas as propostas de continuidade na cooperação técnica entre os países para a intensificação do desenvolvimento sustentável, com o lançamento de um projeto para agricultura de precisão e fortalecimento do ecossistema e a sustentabilidade do agro brasileiro. O plantio de uma espécie de pequi sem espinhos, típica do Brasil, simbolizou a parceria entre os países. O mercado de arroz em casca apresenta baixa liquidez no Rio Grande do Sul, mas as exportações e as importações seguiram firmes em maio. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou mais de 197 mil toneladas de arroz em maio, volume 44,6% superior ao de abril e bem acima das 39.600 toneladas de maio de 2022. Já as importações somaram 127.800 toneladas em maio, aumento de 13% frente ao mês anterior e 24% acima da quantidade de maio do ano passado. Já sobre a oferta da mandioca, o CPEA apontou que foi menor nos últimos dias, mas ainda assim suficiente para atender a demanda industrial. A disponibilidade de lavouras de segundo ciclo tem sido menor em parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Muitos agricultores mostraram baixo interesse pela comercialização de raízes com até 12 meses, sobretudo por conta dos atuais preços, que fecharam praticamente estáveis, com queda de 12% no último ano, segundo dados do CPEA. Vamos acompanhar como fecharam as cotações do café arábica e também do café Conilon no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minasol. Quem compara, compra Minasol. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 962. Já o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 937. O tipo 6 bebida riada foi negociado a R$ 896 e o tipo 7 bebida Rio fechou em R$ 821. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em $218,95. Já o café Conilon bica corrida tipo 7 e 8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 697 a saca. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minasol. Quem compara, compra Minasol. E vamos acompanhar a atualização dos casos de gripe aviária no Brasil. O Ministério da Agricultura segue em monitoramento. Mais um caso de gripe aviária de alta patogenicidade foi detectado no Brasil, desta vez em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Agricultura, que atualiza os casos confirmados no país, até o momento o Brasil soma 31 casos da doença. Todos os focos registrados foram identificados em aves silvestres, sem detecções em granjas comerciais. Até o momento, são 20 focos registrados no Espírito Santo, 8 casos no Rio de Janeiro, um caso em São Paulo, um na Bahia e um registro no Rio Grande do Sul.
Além dos casos já confirmados, há 8 investigações em andamento sobre suspeitas da doença. As notificações em aves silvestres não comprometem o status do Brasil como país livre da gripe aviária e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal. E vamos de curiosidades sobre o tempo. Você sabe por que o céu é azul? Então acompanhe agora as dicas do meteorologista Rui Brando Seis. A curiosidade do tempo no campo de hoje é por que o céu é azul. Essas condições meteorológicas nessa época do ano é muito comum aqui em Minas Gerais. Você acha que Deus é cruzeirense? Nada a ver. Vamos entender aqui por que o céu é azul. Podemos observar que os gases que compõem a nossa atmosfera, que é uma camada que vai aproximadamente até 100 km de altura, é principalmente de nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e outros gases. Então, esses gases são muito importantes para dar esse colorido aí nesse nosso céu. Podemos verificar quando a radiação solar vinda do Sol, ela vem na forma de comprimentos de ondas e quando ela chega na atmosfera, ocorrem vários fenômenos ópticos, espalhamentos, reflexão, então vários, e ela vem em termos de comprimentos de ondas. Podemos verificar vários comprimentos de ondas aqui, desde raios gamas até raios de ondas longas, mas o olho humano só enxerga numa faixa de onda e a cor azul está no menor faixa. Como as moléculas que compõem a nossa atmosfera têm um tamanho muito pequeno, ela vai dar um espalhamento da cor azul. Isto é, quanto mais azul está o céu, significa que está mais limpo a nossa atmosfera. Isso pode ser observado principalmente no final da tarde e à noite durante essa época do ano, porque nós temos aí um número de partículas muito grande na atmosfera, daí o espalhamento vai mais para o lado laranjado ou avermelhado. Está explicado aí por que o nosso céu é azul? O Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você já sabe, pode acessar o nosso site, também o nosso Facebook ou o nosso YouTube para conferir todas as reportagens. Aproveite para seguir a gente no Instagram, @RedeMaisHD. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, hein? Tchau, tchau!